Olá, docentes da UEMA. Neste vídeo tutorial será demonstrado como cadastrar um banco de questões para o questionário. Inicialmente, o docente entrará no Siga UEMA Acadêmico. Estando no portal do docente, o docente escolherá a turma para a qual quer cadastrar o banco de questões. E na barra de ferramentas do lado esquerdo, teremos a opção de atividades. E logo abaixo, na aba de questionários, teremos a opção de banco de questões. Como podemos ver, caso o docente já tenha cadastrado algum questionário anteriormente, essas perguntas que ele já cadastrou, assim como a categoria que ele também inseriu, já fica salvo para caso ele queira usar novamente. Assim também como ele vai poder cadastrar uma nova categoria, clicando em nova categoria. Ao selecionar para cadastrar uma nova categoria, o docente entrará com o nome dela. Após entrar com o nome, clicará em cadastrar. E como podemos ver, essa categoria já está constando aqui, tá? E se clicarmos para detalhar, não vai ter nada, pois ainda não fizemos inserções de subcategorias nem perguntas. Para o caso da primeira categoria que temos aqui, Conhecimentos, Unidade 1, já fizemos a inserção de perguntas, em que, como podemos ver, temos perguntas de única escolha, perguntas de múltipla escolha, perguntas dissertativas, pergunta de resposta numérica e pergunta de verdadeiro ou falso. Então, assim que subcategorias, perguntas forem sendo associadas a essa categoria principal, eles vão ser listados no detalhamento da categoria. Caso o docente queira cadastrar uma subcategoria, ele é possibilitado. Ao clicar em subcategorias de questões, o docente selecionará a categoria principal na qual ele quer vincular essa subcategoria e dará um nome para essa subcategoria, né? Que no caso pode ser um nome de um assunto específico. Digamos, a categoria principal é uma unidade e o nome da subcategoria vai ser referente a um assunto específico. Por exemplo, aqui eu usei um exemplo, tá? Assunto listas, e aqui a quantidade de questões mutáveis é a quantidade de questões que vão estar sendo mutáveis no momento que o discente estiver preenchendo o questionário em questão. Lembrando que isso aqui é aplicado quando o docente tem um grande banco de questões. Após isso, o docente clicará em cadastrar. E como podemos ver, a operação já foi realizada com sucesso. E essa subcategoria já estará sendo listada dentro da categoria teste que inserimos inicialmente. A outra funcionalidade que o docente tem é a de inserir uma pergunta, em que, ao inserir a pergunta, o docente será questionado sobre qual categoria ele quer inserir essa pergunta. Como essa categoria que inserimos tem uma subcategoria, o docente poderá vincular essa pergunta a essa subcategoria. E após isso, ele selecionará qual é o tipo de pergunta. Lembrando que essas perguntas foram detalhadas no cadastro de questionário. Caso você tenha alguma dúvida, poderá acessar o vídeo sobre questionários e lá estaremos detalhando todos esses tipos de perguntas. Para esse caso, eu estarei utilizando uma pergunta do tipo única escolha e estarei inserindo aqui teste de pergunta 1,
Após inserir a pergunta, o docente poderá inserir as alternativas. Ao inserir a alternativa, ele clicará em adicionar a alternativa. E como podemos ver, ela já estará sendo listada logo aqui abaixo. E um novo campo para inserir uma nova alternativa será listado. Após isso, o docente selecionará qual é o gabarito. Como selecionamos que é uma pergunta de única escolha, apenas uma opção estará certa e o discente poderá selecionar apenas uma opção também. E para cada alternativa, o docente poderá cadastrar um feedback. E aí, quando o discente selecionar aquela alternativa e clicar para submeter, ele receberá esse feedback do docente. Além disso, o sistema contempla com feedback caso o discente acerte a questão ou caso ele erre a questão. Porém, não são campos obrigatórios, em que fica a critério do docente utilizar ou não. Após entrar com esses dados, o docente clicará em salvar a pergunta. Como podemos ver, a pergunta foi salva com sucesso. Essa pergunta já constará para aquela categoria, dentro daquela categoria e dentro daquela subcategoria. Caso o docente queira verificar, ele poderá clicar novamente em banco de questões, em que ele poderá detalhar essa categoria e a subcategoria também. E como podemos ver, a pergunta já constou. Caso o docente queira ter uma pré-visualização, ele pode gerar o relatório das categorias, clicando. Eu vou fazer um teste com essa categoria Conhecimentos Unidade 1, na qual inserimos várias questões, e irei clicar em gerar relatórios das perguntas. Como podemos ver, aqui temos um resumo com todas as perguntas, os itens, o gabarito, que é importante. Caso após a finalização do questionário, o docente queira disponibilizar para os discentes, ele também pode disponibilizar. Além disso, o docente poderá também fazer o compartilhamento dessa categoria com o banco de perguntas com outros docentes, por exemplo. Clicando em compartilhar categoria, o sistema trará uma tela na qual esse docente poderá enviar para um outro docente da instituição e fazer o compartilhamento dessa categoria com o grupo de perguntas. Assim também como ele pode fazer a remoção de compartilhamento. Caso o docente queira fazer a edição da categoria, ele pode fazer essa edição. Assim também como fazer a remoção dessa categoria. Caso ele tenha inserido por algum erro, ou tenha uma falha na alimentação da categoria, ele pode alterar ou até mesmo fazer a exclusão. O mesmo vale para as subcategorias, assim também como as perguntas. O docente poderá estar fazendo alteração ou até mesmo a remoção.